Pessoal, hoje na nossa aula de História, nós vamos falar um pouquinho sobre a monarquia e a república. Lembrando que monarquia é quando o regime político ou o país é governado através de reis, rainhas, príncipes, imperadores. E a república é quando existe o presidencialismo e então o presidente é que governa o país. A monarquia é uma forma de governo em que o monarca, seja ele o rei, imperador ou a rainha, o príncipe, pode alcançar o trono por sucessão ou eleição. Geralmente, esse rei, essa rainha, ocupa o trono durante toda a sua vida e só transmite a sua coroa, né? A gente pode assim dizer, se ele abdicar, se ele deixar o trono ou se ele falecer. E a transmissão hereditária é quando essa coroa, quando esse trono é transmitido de pai ou mãe para a filha ou para o filho. Então, o rei vai passar a sua coroa para o seu filho, e esse filho, então, que era o príncipe, passa a ser o rei. Então, isso aí é uma transmissão hereditária. Por quê? Porque ele não morreu, né? Então, ele está passando o trono para aquele que vem depois. O Brasil foi governado por reis e rainhas, príncipes e imperadores desde que ele foi descoberto lá em 1500 até a proclamação da República em 1889. Nesse período, durante esse período, o Brasil era uma colônia do Reino de Portugal. Nessa época da colônia, na era colonial, que foi a partir de 1645, o herdeiro da coroa portuguesa tinha o título de príncipe do Brasil. Desde 1889, o Brasil já é uma república presidencialista. Mas entre 1822 e 1889, o Brasil foi uma monarquia e foi governado por dois imperadores, por Dom Pedro I e depois por seu filho Dom Pedro II. A monarquia brasileira, ela foi adotada como forma de governo logo depois da independência, que foi declarada por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. E Dom Pedro I abdicou do trono em 1831, depois da independência do Brasil, deixando como sucessor, então, o seu filho Dom Pedro II. A nossa monarquia, ela se estendeu durante 77 anos. E esse período foi dividido em 3 fases. O primeiro reinado, que foi quando Dom Pedro foi coroado imperador em 1822 e deixou o trono em 1831. Depois houve o período regencial de 1831 a 1840. Então, nesse intervalo, 2 imperadores, o Brasil foi governado por diferentes regentes ao longo de 9 anos. E o segundo reinado, de 1840 a 1889, que foi quando Dom Pedro II assumiu depois do golpe da maioridade e foi imperador do Brasil durante quase meio século, quase 50 anos. E nós vamos ver a seguir, no próximo vídeo, o que foi esse golpe da maioridade.